Voltamos! Gente, nós estamos voltando para a parte final da live. O professor Juan Nascimento vai entrar para fazer as considerações finais. Antes que o Juan entre, deixa eu falar. Todo mundo que está me perguntando, essas lives elas são salvas e depois elas são colocadas no meu canal no YouTube. Enfim, a do professor Renato Nogueira já está lá e a do Juan também. O Juan já está aqui. Juan, tá babado, né? Tá maravilhoso. Viu como filosofia africana é incrível? Conectando. Pronto, ó. O povo é rápido, hein? Já conectou 110 pessoas. Juan, aí agora, sim, uma pergunta que... Por que eu vejo que é importante matrigestão, matripotência? Porque nós estamos trazendo para uma realidade atual, né? Nós estamos passando por esse processo de reformulação do mundo, de valores políticos. E eu vejo na matripotência e eu vejo na matrigestão uma possibilidade de uma reorganização política após esse processo, né, que nós estamos passando. Então, pegar a matrigestão e a matripotência, que são experiências que já estão presentes, inclusive, na comunidade. Porque eu vejo, por exemplo, matripotência dentro dos terreiros, dentro dos quilombos, que são projetos políticos que tem que ter, né? Porque eu lembro que nós estávamos juntos em Brasília, agora em novembro, e aí eu tinha acabado de vir de uma aula que eu dei em Pelotas para falar sobre outras possibilidades de projetos civilizacionais e tal, uma outra perspectiva política civilizacional. E eu abri a mesa dizendo assim, o que eu gostaria que as pessoas fizessem honestamente é não propor um outro projeto, é olhar projetos já existentes, projetos que já estão em andamento e que funcionam, como são os projetos políticos dos terreiros, como são os projetos políticos dos quilombos, como são os projetos políticos das comunidades indígenas. E que dentro desses projetos políticos, dessas organizações, né? Não vou falar civilizatória, porque eu sei que você vai me dar um puxão de orelha. Aí é interessante você dizer, por que não civilizatória? Porque nós estamos caminhando para uma perspectiva que não é civilizatória e como matripotência nos ajudará a gestar uma outra perspectiva, não de outra, de nova, mas uma perspectiva... Eu sempre digo que o futuro é ancestral, né? O nosso futuro ele é ancestral. Falei isso no TED, que, aliás, eu queria agradecer ao Juan publicamente, aquele TED maravilhoso que vocês olham aí, que todo mundo fica me parabenizando, foi um TED escrito aqui por essa dupla aqui. O Juan me ajudou na escrita daquele TED, que ficou aquele resultado incrível. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, como nós podemos pensar a matrigestão e a matripotência para essa perspectiva, porque certamente nós passaremos por uma reformulação do mundo, né? E como que o futuro pode ser ancestral a partir de uma perspectiva já existente? Então, eu gosto sempre de localizar os projetos das autoras com quem eu estou trabalhando, porque isso tem a ver com os nossos interesses sempre, né? E elas têm os delas, né? A Oyeyemi é uma Yorubá, uma nigeriana que vive hoje nos Estados Unidos, mas que tem um compromisso com o seu povo e com o modo como esse povo foi impactado com a colonização, com o racismo, com todas essas coisas que a gente está cansado de conhecer, né? E aí, o que ela chama atenção é de que a gente perdeu esse contato ancestral, que muitas vezes a gente fala sobre ele, mas não traz ele para a vida, para o cotidiano. Eu acho que ela, ao fazer essa análise dessa instituição IA, como ela fez no primeiro livro, sobre as funções que o Dinim e o Kurim exerciam, que não necessariamente eram generificadas, ela está tentando dizer, olha, se a gente olha para a nossa história de uma maneira despida dessas categorias coloniais, a gente consegue trazer essas ferramentas para o presente e, quem sabe, fazer outra coisa. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Pensar que essas categorias que a gente vê num passado vivido hoje nos terreiros, num passado vivido hoje nos quilombos, em algumas associações comunitárias pretas que tem pelo país, a gente consegue observar
que essas experiências estão ali. Mas muitas vezes a gente nem entende o que que acha, às vezes é como se fosse uma particularidade daquele lugar, que não é algo que tem um lastro ancestral e que, portanto, a gente pode reivindicar. Esse aqui é um ponto fundamental. Nós temos essa capacidade de reivindicar o que é nosso na medida que a gente sabe que aquilo ali é nosso. Eu acho que isso é fundamental. Que por isso que quando a gente vai, faz essa aposta no ancestral, faz essa aposta na nossa história, consegue visualizar o que nos foi tirado. A gente não sabe o que nos foi tirado. Isso é uma das coisas mais bárbaras que o racismo fez com a gente. A gente sabe que perdeu, mas o que é que a gente perdeu? É. O que a gente perdeu no final das contas? A humanidade. Beleza, o que é isso em termos práticos? Para eu saber como é que eu tenho que retratar. Eu não falo, me dê a humanidade. Aí fica esperando você saber o que é isso. Eu acho que quando a gente vai para essas experiências, quando a gente vai como ela fez, não é? Para pensar essas questões ancestrais pontualmente na experiência de a gente pode fazer a mesma coisa no terreiro, a gente pode fazer a mesma coisa no quilombo, e a gente vai rastreando ponto a ponto o que é isso que nos foi tirado. Que a gente perdeu, a gente sabe que perdeu, mas a gente não sabe o que para poder reivindicar. A gente não tem como reivindicar aquilo que a gente não sabe o que é. Eu acho que nesse sentido é fundamental ir a essas instâncias que preservaram, mesmo que seja numa estratégia de resistência, mesmo que seja articulado de maneira completamente vinculada com com esses trânsitos da diáspora, e tentar encontrar ali o que restou para poder potencializar isso, né? Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Por que eu não gosto desse papo de civilizatório, de civilização, de nada disso? Não gosto de absolutamente nada disso. Porque um dos nomes que o empreendimento, que o processo colonial teve foi processo civilizatório. E talvez tenha sido o nome mais importante do processo colonial. E isso foi recentemente, inclusive, reproduzido pelo carinha que está aí na gestão da Fundação Cultural Palmares. Quando a gente diz, por exemplo, que o racismo foi bom para os próprios negros, que é uma coisa que o Hegel já dizia no século XIX, não tem novidade nenhuma nisso. Então, antes de descer a lenha no rapaz que está aqui na Fundação Palmares, tem que ter um lastro. E tem um lastro por quê? Porque o Ocidente entendeu que a colonização é um processo de civilização. É um processo civilizatório. Se a gente está de boa com isso, o grande processo civilizatório da modernidade foi a colonização. Se tem alguém que está de boas com isso, beleza, utilize os termos. Eu não gosto. Eu, particularmente, não uso nos meus textos. Né? Entendo quem utiliza isso, não concordo, mas acho que a gente tem que pensar que se a gente está numa tradição, para a qual a palavra tem poder, não é tão tranquilo ressignificar uma palavra como civilização, que foi a palavra que foi utilizada para retirar forças dos nossos ancestrais africanas e africanos do continente e que foi usado aqui para matar os nossos ancestrais indígenas. Isso não está de boa. E isso que tu falou da palavra é extremamente importante, porque se a gente parte de uma perspectiva, a palavra ela carrega um conceito, ela carrega um nome, ela carrega um lugar e ela carrega uma agenda também. Né? Essa, por exemplo, é a grande luta das mulheristas. Mas por que a troca de nome? Porque o nome tem significância. Porque o nome tem um lugar. E quando tu fala esse nome, esse sopro do Emi que sai, você está retrazendo esse lugar que não é teu. Retrazendo esse lugar que não foi pensado para ti. Né? Nós temos 2 perguntas aqui para ir caminhando para o final. Temos muito que resgatar, em termos de africanidade. Sim, eu acho que era mais um comentário. Com certeza. Escreva o nome da filósofa, está escrito aqui, o nome é tudo e arrasou o An. Só alguns comentários. An, para finalizar, existe alguma experiência matripotência, matrigestora, matripotência aqui nas nossas experiências na diáspora Brasil, na dispersão brasileira? Com certeza. Eu acho que a gente já falou, inclusive, 2 deles, que é o terreiro e o quilombo. O terreiro e o quilombo são experiências matripotentes e matrigestoras. E uma coisa absolutamente fundamental. A maneira
africana de não entrar na paranoia ocidental de hierarquização por gênero é tratar todo mundo do mesmo jeito em função dessa característica. Ou seja, no terreiro não importa se você é homem ou se você é mulher. Importa se você é mais velho ou se você é mais novo. E no quilombo a mesma coisa. Essa referência ao mais velho é mais importante se esse mais velho é homem ou mulher. E essa gestão foi trazida para a organização dos terreiros pelas mulheres. Isso é importante. As nossas mulheres, aí a gente tem que usar o nome mulher mesmo. Não são as anafêmeas, não são as obirins, são as mulheres negras que fizeram isso. As mulheres pretas que fizeram isso. Né? Acho que é isso que a gente tem que reconhecer. Que o modo como essas mulheres negras organizaram as comunidades de terreiro, organizaram as comunidades de quilombo, elas organizaram para destruir essa hierarquia patriarcal e, por isso, manter uma lógica matripotente, uma lógica matrigestora. E por isso que qualquer pessoa pode chegar ali e, se a gente não deixar o patriarcado entrar, se a gente não deixar o racismo entrar, se a gente não deixar o colonialismo entrar, qualquer pessoa, sendo mais velha, não interessa se ela é um homem ou uma mulher trans, não interessa se ela é um homem ou uma mulher cis, não interessa se ela é uma pessoa que tenha seja uma pessoa com deficiência ou não, isso não vai importar que ela seja mais velha. E aí ela vai ter o prestígio que a ancestralidade deu a ela porque ela estava mais tempo nessa história. Não importa qual seja a característica das pessoas. E isso também a gente vê tanto no terreiro como no quilombo. Na medida em que a gente não se deixa seduzir. Porque uma coisa que a gente esquece é que o colonialismo é muito sedutor, que o racismo é muito sedutor e que o patriarcado é muito sedutor. Na medida que a gente não se deixa seduzir por isso, a gente vive muito bem com os nossos legados ancestrais. Não, e ele é sedutor demais, porque porque eu fico vendo as perguntas, até mesmo a nossa forma de interpelar, de perguntar, de questionar, sempre são dentro de uma perspectiva ocidental. A gente não consegue, né? Porque, na verdade, traz uma realidade africana e que é uma resposta para uma realidade ocidental. E aí não vai acontecer. Porque o que está se propondo aqui é justamente essa troca de chave. Tata, sua benção. Deus abençoe a bênção. Que algum nos dê caminho sempre, que algum nos ilumine sempre e que fortaleça cada vez mais a relação que existe entre nós. Eu tenho um respeito, uma admiração e um carinho muito grande por ti, que eu já disse isso em várias outras vezes. Sempre estou mandando mensagem para o An com todos os meus dilemas existenciais, pessoais e acadêmicos. E eu queria que você fechasse falando alguma coisa que é importante, que você acredita que seja importante, além de para as pessoas ficarem em casa e não ouvirem as pessoas dizendo que a gente tem que sair de casa. Bom, eu queria terminar mesmo falando como que isso faz sentido para mim, que sou um homem de terreiro, né? E uma das coisas que eu tenho visto é um crescimento hoje, um crescimento muito grande nas comunidades de terreiro, sobretudo aquelas menos vinculadas com as periferias, de homens e homens brancos, homens heterossexuais, nem todos são heterossexuais, mas essa prevalência de homens cis, né, pelo menos isso, de homens cis brancos nos terreiros. E que isso tem impactado, e a gente se pergunta se isso é uma... Como é que a gente está vendo isso acontecer com a relação disso com a matripotência, né? Uma coisa que a gente tem que pensar, enquanto nós, pessoas de terreiro, eu vou falar sempre como uma pessoa de terreiro, é que a tradição ela está aí, ela é aberta. Tá? Ela não vai bater na nossa porta de madrugada e vai dizer, olha, como é que você está lidando com a gente? A gente é quem vai tomar essa decisão. Somos nós aqui na diáspora que vamos decidir se a gente quer manter o vínculo desse espaço de resistência que durante tanto tempo fortaleceu a identidade negra do nosso país. E como que a gente faz isso numa relação que não é de exclusão. A gente precisa aprender a lidar com isso. Né? E talvez essa experiência da matripotência possa nos ajudar a pensar nisso e da matrigestão também. Né? Como os nossos espaços hoje estão sendo abertos. Essa proliferação. Se todo lugar é lugar de resistência,
né? Acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso, né? Não para criar espaços de exclusão, mas para entender que tipo de relação que a gente está criando com esses espaços, para entender como a nossa herança ancestral. Eu me interesso muito hoje, estou muito interessado, por exemplo, em entender como a herança indígena também tem compostos terreiros. É uma outra coisa que a gente não fala muito. Né? Assim como também foi fundamental para a constituição de quilombos. A gente sabe muito pouco sobre isso. E tem um montão de gente tentando fazer a defesa dos elementos europeus. Eu falei, pera, então, a gente não entendeu nem direito o que, que tem de africano e indígena no negócio, por que está querendo buscar os elementos europeus? Isso já está nos espaços que são comuns, não é? Então, acho que a nossa decisão, nesse sentido antirracista e anticolonial, tem que saber fazer essa diferenciação para que a gente consiga ir pelo caminho de fortalecimento daquilo que o racismo negou. Eu acho que é absolutamente fundamental isso. Né? E lembrando que nesse contexto, sobretudo agora que a gente está vivendo, né, e onde tudo está sendo voltado, sobretudo contra aquelas comunidades mais frágeis, mais pobres, e isso implica, então, uma pancada no povo negro de uma maneira bastante intensa, que a gente lembre, né, que não vamos ser heróis agora e querer sair, porque isso pode ser muito perigoso. O nosso sistema de saúde, a gente sabe que o SUS é a maior parte dos lugares que atende as pessoas negras. Se a gente vai sobrecarregar e depois essas mesmas pessoas não têm condição de ser assistida. Porque a classe média branca, que tem grana, na hora que a coisa apertar, ela vai ser mandada para o SUS também. Aqui em Brasília, a primeira pessoa que foi infectada pelo vírus, que chegou viajando da Itália, saiu de um hospital de classe média no Lago Sul e foi para um hospital público. É assim que a coisa está funcionando. Então, gente, fiquem em casa e se protejam. E aí a gente tem que cobrar do governo que nos sustente nesse meio tempo. Isso é um fato, né? Que dê garantias para que a gente fique em casa, né? Que dê garantias Exatamente. de bem viver para todas as pessoas, né? Para todo mundo, né? Porque nós estamos falando muito desse esse aclamor de fique em casa, usem álcool gel, e tem pessoas que não têm nem água para lavar a mão, assim. Então, para que a gente possa, para que as pessoas possam, né, ter esse isolamento social responsável, precisa dar suporte para que isso aconteça, né? Precisa E dar. aí eu acho que Se não, desculpa, acho que a nossa função dessas pessoas que têm acesso às redes sociais, que podem fazer pressão, que estamos na academia, que operamos nas redes sociais, por exemplo, que temos uma certa visibilidade, é pressionar o poder público para que enxergue essas pessoas. Porque elas vão precisar sair se não tiver comida. Elas não vão morrer de fome. Entre morrer de fome e morrer de vírus, elas vão preferir morrer de vírus. E isso não pode acontecer. E isso a gente tem que pressionar. A gente que tem a condição de fazer isso, pressionar no poder público, pressionar nas redes sociais, que muitas das pessoas não têm acesso, a não ser para se divertir, e a gente pode fazer um uso político dessas redes, e aí pressionar o poder público para assistir essas pessoas, para que elas possam ficar em casa, não apenas ficando em casa, mas ficar em casa tendo como se manter. isso é matrigestar a potência de vida dessas pessoas. Exatamente. Luan, beijo, meu lindo. Gratidão a todo mundo que esteve aqui. A live vai ficar salva durante 24 horas. Depois de 24 horas, ela sobe para o meu canal no YouTube. Luan, teu Instagram, qual é? Porque agora você sabe, né? Essa galera toda vai começar a te seguir. E lá no Instagram do Luan, tem o link do site que o Luan criou. Se quiser falar um pouquinho do site de filosofia africana. É um site que disponibiliza textos da diáspora e do continente em língua portuguesa para que a gente possa conhecer o que as pensadoras e pensadores africanos têm feito aí que o racismo não deixou a gente acessar. Vão lá. Meu Instagram aparece aí na live, eu acho, Aparece, embaixo do teu o nome, né? Luan. Juan Como é que é? Flor, né? Luan Flor. Juan.flor, né? Uan com Me N. acesse. Uan.flor. Uan, sua Isso. benção, gratidão de verdade. Que a gente possa sempre estabelecer caminhos de matripotencializar a gestão e gestar vidas sempre através Aueto, axé. da nossa van filosofia. É isso aí. Um beijo grande para ti, para todo mundo que acompanhou a live, tá? E tamo junto. Tamo por aí. Beijo, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Bye, bye, gente.